Nós estamos, irmãos, em todas as congregações, nós estamos repassando as questões doutrinárias, os fundamentos, né, de uma maneira, vamos dizer assim, resumida, mas importante, porque são doutrinas, são pilares, são coisas que nós não podemos esquecer, tá? Então, são coisas assim que muitas vezes parecem óbvias, mas nós esquecemos. Nós começamos a nos aprofundar em coisas mais complexas, nos vislumbrar com a luz, né, que emana da palavra de Deus, mediante a iluminação do Espírito Santo em nossas mentes e corações, mas não podemos esquecer nunca dos pilares, daquilo que é o simples, o básico e que não pode ser jamais esquecido, porque tudo aquilo que a gente aprende tem como base primeiro isso aqui. Se a gente não tiver como base aquilo que já vem sendo, foram 2 domingos com o pastor Cleiton, né? Se eu não me engano, 2 domingos com a Trindade como um todo, Deus, depois um detalhamento um pouco maior do Pai, Filho e Espírito Santo, que é extremamente complexo, como ele falou, né? Acho que a Bíblia demonstra isso para nós. E hoje nós vamos falar, eu vou estar 2 domingos com os irmãos. Hoje nós vamos falar de Bíblia. Se vocês observarem na sequência de estudos, depois que tem Pai, Filho e Espírito Santo, vem Bíblia. Né? Vou falar de 7 temas, só que hoje são 3. Bíblia, pecado e a humanidade. Amém? Pecado e humanidade estão intimamente ligados, são quase sinônimos. Pecado e humanidade são quase sinônimos, né? Porque é a situação do homem. Mas é importante, a Bíblia, pecado e humanidade. E no próximo domingo, nós vamos falar de salvação, cruz, conversão e igreja. E aí, salvação e cruz também são intimamente ligados, tá? A conversão e igreja também. Tá? Então vamos orar ao nosso Deus antes de começarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo a assistência do Teu Santo Espírito em todas as coisas, não somente quem está falando, mas a todos os presentes, porque o homem nada pode fazer, Senhor. Nós já sabemos que tudo vem do alto, tudo aquilo que é bom, que é dádiva, são as coisas boas, procede do alto. Daqui de baixo não temos nada de bom. Um pouco que temos é bem temporário, Senhor. Mas as coisas celestiais que vêm do alto, a vida, ó Deus, tudo é eterno, tudo é do melhor, é de algo que não podemos sequer expressar e exprimir, Senhor. Assim, nos abençoa neste breve estudo de alguns fundamentos, algumas bases bíblicas, esta pequena revisão. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos podem sentar. Nós vamos fazer de uma maneira parecida com o que foi no domingo passado. Amém? Primeiramente, gostaria que todos, imagino que todos trouxeram a apostila que o pastor imprimiu e entregou, né, e que falou para trazer todos os domingos. Claro, alguém pode ter esquecido, aí ver com o irmãozinho do lado. Tá? Eu particularmente trouxe a parte, são os 2 domingos. Então gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, né? Isso é tirado, está no nosso site, a questão da Bíblia. Amém? Ela está em negrito. Se todos localizarem, me dê um retorno. A Bíblia, todos localizaram, tá? Na apostila. Então vamos ver o que está escrito. A Bíblia é completamente
inspirada pelo Espírito Santo e nos revela a vontade de Deus para a humanidade, não havendo outra escritura da qual se possa dizer o mesmo, sendo nossa única fonte de orientação espiritual e prática cristã. Amém? Então aqui está uma definição do que significa a Bíblia para nós, o que ela é e o que significa para nós, que confessamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É uma palavra completamente inspirada pelo Espírito Santo e revela ao homem a vontade de Deus. A vontade de Deus está ali registrada. E não há outra escritura da qual se possa dizer o mesmo, sendo a única fonte. Então os irmãos observam que logo abaixo existe uma série de versículos. Primeiro, estes versículos não são exaustivos. O que quer dizer não são exaustivos? Ou seja, tudo que está, ou seja, essa quantidade de versículos aqui embaixo são exemplificativos, são exemplos de versículos que falam sobre isso que nós acabamos de ler, sobre a Bíblia como inspirada, mas existem diversos outros. Só que se fosse colocar tudo, ia ser frente e verso aqui, só de versículos falando sobre a palavra. Só o Salmo 119 era o suficiente, porque o Salmo 119 é o salmo por excelência e não é por acaso o maior capítulo da Bíblia, que ele exalta a palavra de Deus de ponta a ponta. Amém? Então, eu fiz também aqui como mais ou menos pegando o modelo que o pastor fez para todos participarem. Creio que o microfone está aqui na frente. Alguns eu vou ler, outros não. Então, eu separei 4 versículos desses que foram selecionados aqui com muito carinho. Acho que quem fez foi o próprio pastor Alan, fez essa apostila. Jeremias 23, 29. Eu vou fazer um por um para a gente ir passando. Qualquer irmão, o microfone está na frente da dona Helena, na cadeira da frente. Qualquer irmão pode ler Jeremias 23, 29. Quem pode ler? Quem se habilita? Desculpe. Vou levar lá. Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Amém? Amém. Vamos entender. Deus está falando, e esse versículo foi o primeiro aqui escolhido pelo pastor, que a palavra de Deus ela é comparada com um martelo que esmiuça pedra, em algumas versões penha, na revista corrigida, e em outras rocha. Ou seja, seria um martelo tal, um potente martelo, martelo, estou falando de explosivo, estou falando de um martelo. Imagine na época um martelo bater numa montanha e aquilo não é que vai batendo e vai aos pouquinhos quebrando, como se tem. Não, ela torna aquilo poeira, esmiuça a rocha, esmiuça. Então a palavra de Deus, falada aqui por Jeremias nesse contexto, é para dar essa ênfase que a palavra de Deus, ela é um martelo, Eu até esqueço o nome agora da outra ferramenta, além do martelo, marreta, A marreta é semelhante ao martelo, a diferença é que ela é realmente para aquele pedaço de ferro na ponta mais pesado. Seria algo que você bateria e
qualquer coisa que, por mais sólida que possa parecer, por que ele está falando de rocha, de montanha, de pedra? Porque não é fácil. Mas a palavra de Deus, ela se contrapõe a qualquer coisa, por mais sólida que possa parecer. Isso aqui que eu estou te apresentando é extremamente fundamentado, tem muita lógica, do começo ao fim. A palavra, diante da palavra de Deus, quando confrontar uma com a outra, isso que você está recebendo, que parece tão sólido, vira nada, esmiuça. Esmiuça. E em que contexto Jeremias teve que falar isso? Tá? Vamos ser breve. Um contexto de muitos falsos profetas. Tá? Só para os irmãos entenderem. Nós não vamos pregar sobre isso. Só tenho esse domingo para falar das 3 e o outro domingo das 4. Então ele estava querendo dar esta ênfase para que os ouvintes entendessem a firmeza da palavra de Deus e a força que ela tem. Porque chegavam pessoas com sonhos e com visões. E as pessoas começavam a basear-se, a basear a sua forma de vida, porque não era uma profecia para uma pessoa, vinha profecia para a nação toda. Olha, assim diz o Senhor. Eu tive um sonho. E os seus olhos, era tudo imaginação da cabeça deles. Ele não estava dizendo que não existem sonhos, nem visões, tanto é que a Bíblia vai falar de vários sonhos e visões dados aos servos. Mas ele está dizendo, nesse meio existe um monte dessas coisas, fazendo o povo inclinar-se para aquilo que é contrário à minha palavra. E aí Jeremias entra com isso aqui. Mas, olha, a palavra de Deus, por mais sólido que possa parecer, se for confrontar com a palavra, isso aí vai virar pó. Por isso que o pastor ele costuma falar, a gente já conversou sobre isso, a palavra vem primeiro, né? Depois que seguimos os sinais. Né? O pastor ensinou isso para a gente aqui, relembrando. Né? Não é que não exista, mas a palavra vem primeiro. Então havia o perigo, e ainda há hoje, havia o perigo de você levar uma igreja toda a estar praticando algo que é inútil para Deus, com base num falso profeta, um achismo. Você não leva aquilo como uma experiência específica para você, uma resposta que Deus deu para você, mas você passa aquilo para a nação, como se você fosse o profeta, e você passa aquilo para a congregação, e de agora em diante, com base naquilo, numa experiência sobrenatural, toda a congregação, eu vou falar o nome assim, denominação, os irmãos entendem, né? A gente não gosta muito de usar essa expressão, vai passar a seguir determinada formatação com base em algo que não tem respaldo na palavra de Deus. Então, irmãos, a crítica não era exatamente só sobre aquilo, é que aquilo era falso. Existia muita coisa falsa. Amém? Então, o que ele está dizendo? Segurança é a palavra de Deus. Ela esmiuça. Esmiuça. O segundo versículo que nós escolhemos, não é? O Senhor está no Salmo 119, do 97 ao 104. Tá? Eu vou pedir, embora não esteja aqui, tá? Eu vou pedir para depois que alguém lê do 97 ao 104, leia o 105, que ele é bem conhecido, tá? Pode ser a Janete de novo, não tem problema nenhum. Ou Luana, enfim. A gente ganha tempo. Vamos lá. 119, do 97 ao 104, e depois vamos ler o 105. Oh, quanto amo a tua lei, que é a minha meditação em todo dia. Pelos teus mandamentos me fazeis mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca.
Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Então ela leu até o 104, que é onde termina, porque esse Salmo 119, eles são um conjunto de 22 vezes 8. Tá? Porque são 22 letras do alfabeto hebraico. Então, se você multiplicar 22 vezes 8, vai dar 176, que é o último versículo. Então, eles são grupos de 8. 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Então, o 105 é o começo de um outro grupo de 8. Por isso que eu pedi para ler separado. Amém? Amém. Mas isso é um detalhe, tá? Isso tem, se você for no canal do pastor, por exemplo, Geraldo, que eu esqueço o nome. Geraldo Augusto. Não, o nome do canal é Histórias Cristo. Você tem acesso. Tá? Tem recentemente um pequeno estudo sobre o 119, tá? Bem interessante. Mas então não vamos entrar nesse detalhe. Por que esse grupo de palavras, irmãos, ele representa para nós? Você viu que o escritor, não por soberba nem por altivez, ele diz assim: olha, eu sou mais prudente até mesmo do que os mais velhos. Mas por causa do quê? Da palavra. Eu sou mais forte do que os meus inimigos, por causa da palavra. Eu sou mais inteligente, e ele começa a fazer comparações. Mas quem está em destaque não é a pessoa dele, é a palavra. Ele está dizendo a razão que o levou a isso. Por isso que ele inicia dizendo que ama a palavra. Ele ama. Por quê? Porque quando ele observa, a palavra o leva a um patamar diferente. O leva a um patamar diferente. Leva a um patamar diferente. Olha, toda nação, vamos falar aqui na Terra, em que há muita leitura da Bíblia, ela muda da água para o vinho em poucas décadas. 20, 30 anos. Muda. Depois pode até se perder. Mas foi assim com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, meus irmãos, há 50 anos, era pior do que os piores bairros aqui do Rio de Janeiro. Você pode imaginar. Coreia do Sul. Como Deus começou uma obra ali de avivamento, de levar a palavra para tudo que é lugar. E até em grade curricular escolar colocaram para ler a palavra há alguns anos. Colocaram para ler. Isso eu fiquei sabendo por um amigo judeu, Talmud, que é um comentário oral da Torá, feito pelos rabinos. Mas você viu o que é a Coreia do Sul hoje. Provavelmente o seu smartphone é da Samsung, que é de lá. Alguns já ouviram falar dos carros da Hyundai, de lá. Não era nada, o Japão liderava ali como a grande tecnologia. Então, o Japão. Aí veio a Coreia, começou, as pessoas ficam mais inteligentes, mas não é por mérito delas, é porque a palavra faz isso com a gente. Estou falando para você, começa a ler a palavra sozinho, sozinho, mas com assistência do Espírito. Os resultados você não sabe, mas vem depois. As pessoas vão começar a olhar você no trabalho, vai dizer, não, você vai ser convidado para ser gerente. Mas não tem condições, mas não tem mesmo não. Mas essa pessoa viu algo diferente, que a palavra transformou você. Aleluia. Então o salmista está dizendo isso, que a palavra de Deus, ela transforma o homem, levando... Não tem como alguém conhecer a palavra de Deus e vamos dizer assim, diminuir diante da sociedade. Você vai diminuir cada vez mais diante de Cristo, porque isso é bom e agradável. Cada vez mais ele vai aparecer. Não importa que ele cresça ou diminua. Mas diante da sociedade, não estou falando de riquezas, nada disso. Todos os servos de Deus têm o seu sustento. Davi falou lá no Salmo 37, fui moço
e agora sou velho, mas eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mendigar o pão, não está falando que a pessoa não pode ser pobre. Mendigar é bem forte. Né? E ele fala até esse versículo, até aparentemente fora de contexto, porque foi algo que chamou tanto a atenção dele que ele dá uma inserida nesse assunto, no 37. Mas não é o nosso caso. Mas aqui a gente viu o poder da palavra de Deus na transformação do homem. Amém? Então, nunca coloque o mérito em você. Se alegre em você se gloriar no Senhor. O Jeremias diz isso. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi na minha vida em 1988, pregada por um pastor. Eu entrando na igreja, ele pregou. Foi a primeira palavra. Eu lembro até hoje. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, que faço beneficência e justiça, e destas coisas me agrado. Ele leu esses versículos e pregou. Nunca mais eu esqueci. Nunca mais eu esqueci. 1988. Alguns não eram nascidos. Eu não sei qual foi a segunda pregação, mas a primeira foi essa. Quando eu entrei na igreja. Falecido pastor Sebastião. O nome dele. Um homem com coração deste tamanho. Coração deste tamanho. Era um pastor que faleceu, teve problemas, um câncer raro no sistema. Ele vivia, ia para o hospital, ele estava quase morrendo, aí voltava. E o pior, ele falava de Jesus no hospital, o ímpio que estava do lado dele se convertia, era curado e ia embora, e ele ficava. Era assim. Foi anos assim, aí saía do hospital, voltava, falava de Jesus, curava o cidadão que estava à beira da morte, se convertia e ele ficava. Por muitos anos teve que usar um colete especial porque não tinha como sustentar a coluna. Um colete de sustentação, porque senão ele ia o cara ficava os 2 metros. Foi o pastor que me batizou nas águas. Eu e Maria Lúcia. No rio, passando assim. Lá em Cachoeira do Macacu, no rio mesmo, a gente entrava com água super gelada. Pôs as mãos ali com 2 diáconos, me batizou, mergulhei. Foi a primeira palavra para eu saber que toda glória, toda honra pertence a Deus. Amém. Então, irmãos, outro trecho que nós vamos ler está em Marcos 12, 24. Para a gente terminar a palavra e já ir para o pecado e humanidade, que é quase a mesma coisa, né? Quase sinônimo. Quem pode ler? Marcos 12, 24. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Esse é o 24? Não, perdão, me perdoa. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Amém? Esse é o 24. Amém? Também rapidamente. Olha que esta pergunta, imagina o ouvinte, o abalo que o ouvinte não fica, né? Era um grupo de saduceus, que era um grupo, quer dizer, religioso por conveniência, porque aquilo ali está mais para ateu do que nada, do que tudo. Entendeu? Os saduceus. Eles não duraram muito tempo, não. Nos 3 séculos, 2 a.C., mais um, acabou. Essa seita dos saduceus. Mas eram altamente influentes, tanto na política, quanto socialmente, quanto religiosamente. Mas não acreditavam em ressurreição. Os saduceus, diferente dos fariseus, eles não acreditavam em ressurreição. E aí eles quiseram fazer uma pegadinha com o Senhor Jesus. Mas agora a gente pega ele, dentre tantas vezes. Né? Porque existia na lei de Moisés, se mulher ficar viúva, o seu irmão vai e assume a esposa, para que ela suscite descendência, tenha filho. E assim sucessivamente. Aí eles dão lá um probleminha para Jesus, uma equação matemática, que não é o objetivo aqui, tá? Sobre como seria casamento lá no céu, com quem que ela vai casar, porque ela foi casada com 7, né?
Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, o erro de vocês é o que a irmã Janete leu. Vocês não conhecem as Escrituras. Meus irmãos, você falar isso, não sabe. É a mesma coisa que no dia de hoje, chegar alguém com tudo que é título que você possa imaginar, título de divindade, título em desce do céu, entendeu? Ou seja, eu entendo Deus, eu sou do especialista em Deus, não é Deus que me entende não, eu entendo, eu vou explicar quem é Deus, né? A gente nem se entende, quanto mais entende a Deus. A gente nem se entende. O Senhor Jesus falou isso. Vocês não sabem nem as coisas do planeta que vocês habitam, que é a Terra. Quanto mais as celestiais. Falou isso. Vocês não conhecem nem as coisas daqui. Quanto mais as celestiais. Sejam humildes e aceite aquele que veio dos céus e está trazendo para vocês alguma coisa, dando luz. Qual é a razão, irmão? Por que muitas vezes erramos? Por não conhecermos as Escrituras. Porque eles pegam um texto isolado. Aqui. E Jesus vai e abrange, aumenta, olha. Lembra de Moisés? Vai falar desse trecho. Falou na sarça. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo, rapaz. Preste atenção. Deus é Deus de gente viva. Mas os mortos vão continuar mortos? Não, eles vão ressuscitar, mas para a morte eterna, é sem Deus. Né? A propósito, um pequeno detalhe. Essas pessoas que não gostam de falar dessas expressões, satanistas, não sei o que, não. Aqui a gente dá ibope para o Senhor Jesus. É Ele que é. Mas essas pessoas tiram isso tudo da onde? O 666, não sei o que, de onde é que eles tiram? Da Bíblia. Mas a Bíblia só fala disso? Então ele está conscientemente dizendo, a Bíblia é verdadeira, inconscientemente ele está dizendo, a Bíblia é verdade e eu optei por isso aqui. Eu optei por ir para o grupo dos derrotados. E vou lutar até o fim. Vou lutar até o fim para reverter esse quadro. Ou seja, é estranho isso, não parece loucura? Porque eles falam dessas coisas e defendem essas coisas tirado do livro que eles... Eles não acreditam na Bíblia. Não, pois é. Mas acreditam nessas outras coisas que estão lá. Fala, Carlos. Quer falar, Carlos? Santo nosso Pai, Senhor Jesus, amém? Amém. Nos nossos dias, né, os dias que nós vivemos, não precisa de muito longe, a gente recebe muito conteúdo, muito vídeo, muito chat, muita coisa. E se tu observar a palavra de Deus, você vai ver que o diabo, ele conhece a palavra. Sim, sem dúvida. O problema todo é a interpretação que ele dá para a palavra. O pai da mentira, ele vai sempre, né? Ele sempre usa a palavra no sentido de levar para aquilo que é o que ele quer fazer. Então eu acho que a gente, como cristãos, nós como cristãos, deveríamos ficar mais atentos à palavra como um todo. A gente não pode pegar um versículo isolado e analisar esse versículo só porque aquilo parece ser bom e agradável. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo faz uma advertência que eu acho que é muito importante para os nossos dias. Ele fala que ainda que nós não deveríamos nos associar com fornicadores, né? E aí ele fala assim, ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas aí o que me chama a atenção é o que Paulo fala depois, que ele fala o seguinte, mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, se dizendo irmãos, foram.
fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com tal, nem comais. Veja como é que Paulo coloca numa perspectiva totalmente diferente do que a gente vive nos dias de hoje. Como igreja hoje, a gente procura tanto se afastar do mundo e a gente aceita dentro do nosso convívio eclesiástico pessoas que fazem coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Quando Paulo fala o seguinte, olha, é até bom que se levantem alguns hereges para que aqueles que são verdadeiramente cristãos se posicionem e mostrem, olha só, meu irmão, desculpa, isso está errado. Meus irmãos, Jesus disse para eles o seguinte, a fonte boa, ela não pode jorrar água má. E a fonte má não pode jorrar água boa. Se a gente começa a fazer concessões nesse sentido, a gente vai pelo caminho errado. Se nós continuarmos na palavra de Deus, lá em Apocalipse, o Senhor fala assim, olha só, era melhor que você fosse mau ou que você fosse bom. Mas porque você fica oscilando entre esses dois contextos, eu vou te vomitar na minha boca. Porque aquele que é crente, que é firme, esse está salvo. O que está mal, o que está perdido, tu olha para ele, leva uma palavra para ele. Mas aquele que se diz cristão e não é, tu olha para ele e fala, não, está tudo bem. Mas não está. Porque no interior dele o que tem é morte. Então, meus irmãos, a gente precisa acordar e ver o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo onde a mentira se prolifera. Se você olhar para os tempos de Cristo, a mentira se proliferava a tal ponto que os servos de Deus pegaram homens roubadores, adúlteros e mentirosos para poderem julgar a Cristo. Porque não achavam em Cristo iniquidade alguma. Irmãos, bota uma coisa na cabeça de vocês, pela misericórdia do Senhor. Quando se trata de igreja e de palavra de Deus e de servos de Deus, direita, esquerda, liberal, conservadores, todos se unem para crucificar a Cristo. Nós somos servos do Senhor, servimos a propósitos mais excelentes e precisamos estar balizados pela palavra de Deus. Porque ou ela é a nossa regra de fé e de prática, ou nós cremos na palavra de Deus tal como ela é, ou não podemos ser chamados de cristãos. Irmãos, me permita me alongar um pouquinho mais. Vontade aí, Carlos. Jesus, quando ele veio nesse mundo, existiam problemas políticos, existiam problemas sociais. Mas Jesus, ele prega o reino de Deus. O reino de Deus é mais excelente. São as boas novas. Não são os mesmos problemas, percebe? São as boas novas. Jesus, ele toca no leproso que ninguém queria chegar perto dele. Jesus, ele oferece perdão para uma prostituta. Jesus, ele chama Zaqueu. Jesus, ele chama Mateus, o publicano. Nos dias de hoje seria um governista. Mas ele também chama Pedro, Zelote, extrema esquerda da época. Achava que tinha que derrubar o poder. Como que essas pessoas viviam juntas, irmãos? Porque não havia ideologia, existia sim cristianismo. O cristianismo destrói qualquer ideologia. Porque eu passo a viver por padrões ainda mais excelentes. Padrões que não são compreendidos por esse mundo, porque esse mundo não pode compreender esse cristianismo. Esse mundo olha para uma prostituta jogada aos pés de Jesus e fala assim, mas como que ele aceita isso? Ele chega de condenar ela e ele fala assim, não, ela está certa, porque ela reconhece quem eu sou. Ela se humilha aos meus pés. Esse é o Jesus que nós pregamos, esse é o Jesus que está na palavra. É
jaz no maligno. E o que aí está é daí para pior. A realidade é essa. Você pode alimentar falsas esperanças. Mas se você crer na palavra, você vai entender que é daqui para pior. O que eu faço, irmãos? Eu tenho duas escolhas. Eu posso viver a minha vida de qualquer maneira. Eu posso focar no meu trabalho, no meu emprego. Eu posso focar nas minhas coisas, estar muito preocupado se eu vou conseguir ter um emprego melhor. Eu posso fazer isso. Ou eu posso aproveitar o dia de hoje para pegar aquele azeite extra e colocar na minha botija. Porque vem a hora em que você não vai ter a chance de comprar. Porque os que vendem não vão estar mais nas ruas, irmãos. Nós não vamos estar mais aqui anunciando, ensinando, domingo após domingo. Então tome isso para si hoje, guarde. Porque tudo aquilo que tu aprende aqui é precioso e vai ser usado. No momento certo, irmão. Mas o nosso foco, pela misericórdia de Deus, está no alto. Essa é a nossa verdadeira pátria. Esse é o nosso verdadeiro reino. E no seu reino, verdadeiramente há justiça, porque ele não julga como julga o homem, porque ele conhece o meu e o seu coração. Amém? Amém. Amém. E por último, irmãos, eu vou ler aqui, para a gente passar, os irmãos podem acompanhar pelo 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é bem conhecido, tá? O último versículo para a gente define bem a palavra de Deus. Diz assim, 3,16. Isso, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, Paulo, escrevendo sua última carta, ele dá um resumo. Toda a Escritura, somente o Velho Testamento, né, que é o Antigo Testamento, tá? E já existiam cartas também circulando. O próprio Paulo já aceita pelos apóstolos. Pedro vai falar isso mais na frente. Ela é não só divinamente inspirada, tá? Eu até cheguei a anotar mais detalhes, mas eu falei, não, eu estou entrando em muitos detalhes, eu já me conheço. Se eu for começar a abrir, eu não vou nem sair de Bíblia. Vai ser Bíblia parte 1, vai ter Bíblia parte 2. Aí tá? Pra gente, porque o objetivo é dar a revisada, né? Algumas pessoas podem perguntar o que é redarguir, que não é um verbo utilizado, né? Você não vê do dia a dia ninguém falando, vou redarguir, não sei o quê. Porque ela é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. E redarguir é o mesmo que repreender, tá? O mesmo que repreender. É uma correção, mas uma correção um pouco mais contundente, tá? E então ele está dizendo que ela é apta para isso. Você não precisa de coisas de fora. A palavra ela já tem todo esse ensinamento. E qual o objetivo disso tudo? A autoexaltação da palavra? Não. O benefício é para nós, olha. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então tem um propósito. A palavra de Deus tem um propósito. Ela te dá todo esse conhecimento. Ela é divinamente inspirada, né? Que eu falei que eu tinha visto, né? A palavra no grego, aí risquei, não, senão eu vou falar, aí eu até esqueci qual é. Mas ela tem um sentido, mais ou menos, o Carlos deve saber. É mais ou menos assim, irmãos, o que se quis dizer, tanto aqui quanto Pedro, quando ele escreve. É como se do alto céu você visse. Aqui é uma dramatização, tá? Não é verdade. É como se olhasse para o céu
e eu visse um rosto de Deus, e ele de lá soprasse assim, sobre alguém. Esse alguém inspiraria o sopro de Deus e passaria a escrever o que está saindo de lá. Aleluia. Tá? Não vou entrar em detalhes do grego e tal, mas eu vi tudo isso ontem. Eu falei, não, se eu for, eu não vou nem sair de Bíblia, com certeza. Tá? Mas a ideia é essa, uma dramatização. Tá? Essa inspiração é isso. Ela é divinamente inspirada, veio de Deus, eu inspiro homem e eu escrevo, eu reduzo a termo, que é uma expressão jurídica, eu passo para o papel, eu reduzo a termo aquilo que Deus me disse. Amém? Glória a Deus. Vamos passar agora para o outro assunto, que é o pecado. Definição. Pecado, também chamado de iniquidade, é qualquer transgressão da vontade divina, cujo resultado é a separação entre Deus e os homens, a justa punição divina pelo delito cometido e, finalmente, a morte, tanto física quanto espiritual. Tá? Então está definido o que é pecado. A transgressão contra Deus, contra a vontade de Deus. Né? Então eu vou ler aqui, eu mesmo vou ler alguns. Gênesis 2, 17. Tá? Gênesis 2, 17, que a gente vai lá na origem. Deus falou o seguinte, ordenou, Gênesis 2, 16 e 17, tá? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então existia, você imagina a liberdade que existia, ele só tinha uma coisa que não podia fazer. Não é isso? Pode comer de tudo, menos isso. O homem vai exatamente no menos o que não merece. Meu Deus. Sua graça. E aí no Gênesis 3, no próprio Gênesis 3, 6 e 19, vai dizer o cometimento daquilo ali, né, do pecado. E vendo a mulher que aquela árvore, a árvore que o Senhor disse que não podia comer. Claro, nós já sabemos a história, a serpente, né, era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ficou caracterizado a transgressão, o pecado. Porque nós lemos anteriormente o que Deus disse que não podia. Então, foi feito exatamente o que Deus disse. E Deus disse que certamente morreria. Então, é a origem. Isso é a origem do pecado. Daí, os homens, nós sabemos, Deus aplicou um determinado juízo, né, tanto para o homem quanto para a mulher, para a serpente, o diabo. Jesus fala isso no Apocalipse. Né, e aí o resultado. Né? O resultado é visível, desde sempre. Aí o resultado desse pecado. Outra coisa, um outro versículo que eu vou ler com os irmãos, é o Salmo 51, 5, que foi, olha que coisa, já estava marcado desde ontem, e foi um dos louvores. É Claudinho. As crianças, tá. Mas Dona Helena que cantou com a Claudinha, né? Salmo eu tinha marcado já ontem, tá? 51:5, que é aquela oração famosa, o salmo famoso do Davi, em virtude da repreensão que veio de Deus por meio do profeta Natan e o seu arrependimento e reconhecimento do seu pecado. Né? Então ele escreve isso aqui. Davi era um homem sanguinário, o próprio Deus diz isso, só você não vai construir o templo porque você é um homem sanguinário. O teu filho, ele lutava as guerras, né? Desde a época de Saul, quem entrava e saía para guerrear mesmo era ele. Desde a época de Saul, ele tinha sido, depois que ele foi ungido por Samuel, Davi. A palavra diz: quem entra e quem sai é Davi. E no 5,
ele vai dizer: eis que em iniquidade eu fui formado, 51:5, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse versículo, ele, ao longo dos séculos, ele foi alvo de muita interpretação. Falavam da mãe de Davi. Mãe de Davi era uma mulher pecadora, mas pecadora não como todo homem, algo a mais, era como se ela tivesse errado. E não é isso. Primeiro, Davi está reconhecendo solenemente o pecado dele. E ele aqui está falando dele e é extensivo a todos os seres humanos. Né? Todos os seres humanos. Os seres humanos, devido ao que aconteceu e o que eu falei lá no Éden, em que o homem foi expulso, ele sai com essa natureza, com essa propensão para o pecado, para o mal, desde criança. O que você não tem é a consciência. É o que todos chamam, naquela fase, é a fase da inocência. Né? Mas a Bíblia está cheia de ensinamentos dizendo: ó, ensina o teu filho, ensina o teu filho. Por que você vai ensinar se ele não é pecador? Ele é pecador desde sempre. Ele é gerado em pecado, formado em pecado. Então não está falando de relacionamento íntimo do marido com a esposa, não é isso. O que está dizendo é um ser. Ele reconheceu, talvez Davi, né? Porque quando Davi comete esse pecado, Saul já era morto. Davi, quando comete esse pecado, ele já era ele pleno, já. Passeando na sua varanda, enfim, não é o tema para a gente não mudar, mas é para nós entendermos isso. Tem um pregador anglicano, mas dos bons tempos, não os anglicanos de hoje, os anglicanos antigos, o sobrenome dele é Riley, J.C. Riley, J.C.R.Y.L.E. Riley. Riley é muito bom. Tentem ouvir de vez em quando alguma coisa do Riley que não vai fazer mal para vocês. Vocês vão se enquadrar bem, assim, entender o que é o pecado, o mal que é o pecado, entendeu? E ele diz, numa das suas pregações lá nos séculos passados, o J.C. Riley falou o seguinte, foi duro o que ele falou, mas é verdade. Fala assim: olha, quando nasce uma criança, vem as mamães, vem um anjinho, né? Que coisinha linda, aquele anjinho. Aí o Riley falou: um pecadorzinho. Falou isso público. Um pecadorzinho que nasceu. E o Riley, ele combatia muito, ele tratava muito de pecado. Pecado e a solução do pecado. Isso está registrado e está, inclusive, em tradução, se você quiser ouvir a pregação do Riley. Pode ser que você não aguente muito, porque ele vai botar você no seu devido lugar. Ele e você. Os dois. J.C. Riley. Então ele dizia: negócio de anjinho, que bebezinho, um pecadorzinho. Já está no ventre e vai sair também um pecadorzinho. Claro que ele quis dar ênfase para dizer assim: eu não vou chamar de pecadorzinho, mas eu só quero que vocês saibam que ele é gerado já em pecado. Ponto. Bem? Então o pecado, irmãos, é uma realidade. Davi chegou à conclusão, é essa, uma realidade. Uma realidade. Mas que tem solução. Está dentro, né? O outro, graças a Deus, o outro versículo que eu vou pedir, agora já que eu li dois, alguém pode ler, eu posso ler aqui, acho que é Mateus, pode até não aparecer, interessante, mas não é Mateus, não, desculpe. Tiago 1,15. Tiago 1,15. Como que o pecado é uma realidade. Então a gente está vendo que isso é uma doutrina, tá, bem consistente e bem tratada na Bíblia. Ela não é desprezada. Diz assim, vou ler. Todos acharam? Tiago 1,15. Eu vou ler a partir do 14, fica melhor, tá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é enganado de alguma forma, tá? Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Bem? Então, Tiago tratou de maneira frontal isso aqui. Eu já falei alguma vez aqui, mas é sempre bom repetir.
o que é concupiscência? Que também não é uma palavra usada no nosso dia a dia, concorda? Concupiscência é um desejo, todo mundo tem as suas vontades e os seus desejos, só que a concupiscência, ela está num patamar mais alto. É aquele, você quer demais. Concupiscência, você quer demais, muito. E você reluta, só que, ou seja, o que ele está dizendo? O pecado começa no coração. Jesus falou isso. Está tudo, vamos dizer, latente no nosso coração. A gente pode colocar em prática ou não. Quando o desejo fica muito forte para roubar ou para outra coisa, o camarada vai lá, não aguenta e põe em prática. Então ele está dizendo, o que gera morte é o pecado. Ou seja, ele está exatamente confirmando o que o Senhor nosso Deus já tinha falado no Éden. Você desobedece, você transgrediu a vontade de Deus, você pecou, morte. O bom é que nós vamos ver no próximo domingo que tem solução. E só tem porque Deus nos ama muito. Ele quis dar a solução. Ele quis dar a solução. Porque se ele não desse a solução, todos nós íamos para o mesmo lugar que foi feito para o adversário e os seus anjos caídos. Não foi feito para o homem, foi feito para eles. E eles não foram perdoados. Pedro diz isso. O Senhor não perdoou os anjos caídos. Vou fazer uma coisa. Tranquilo, cara. O fato de... Porque tem gente que interpreta essa questão de Adão ter pecado e hoje nós somos pecadores por causa dele de Adão, como se existisse uma hereditariedade do pecado. Muito bem. Né? E isso não existe. Paulo vai falar em Romanos, e ele deixa bem claro isso, que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Então, quando Adão erra, ele abre as portas para que o pecado passasse a existir no mundo. E uma vez que o pecado está no mundo, todos nós somos tentados e, por consequência das tentações, nós pecamos. Não é que o pecado do João passa por José, de José para o Antônio, do Antônio. Não é assim. Amém? Não deixar isso. Não é que é hereditário. Está no mundo e a natureza, né? Só para saber, mas a natureza do homem já vem propensa para isso. Daí a série, os outros versículos vão falar tanto de correção, de estar sempre ajudando a estar no prumo, porque a tendência natural. Mas não é uma coisa bem colocada aqui pelo Carlos. E para terminar o assunto do pecado, nós vemos também em 1 João 3,4, que é já uma prévia da solução, né? Mas que está aqui colocado pelo nosso amado pastor Alan, no tema pecado, porque ele fala do pecado e já fala de uma solução. 1 João 3,4. Diz assim: qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Por que é importante ler isso? Porque você vai ver que na definição está: o pecado, também chamado de iniquidade, é transgressão, tal. Isso está na Bíblia. Né? Então, qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. O 3,4. Tá? Iniquidade é a falta de equidade. Né? Equidade fala de balança justa, efa justa, aqueles termos de pesos do passado, bato justo. Né? Isso é iniquidade. Né? Aquelas balanças, não sei se alguém aqui pegou, os mais antigos, você viu aquele 250 gramas de manteiga. Então, o Mara pegava um pezinho de chumbo ou de ferro, que tinha exatamente 250 gramas. Um papel, manteiga, acho que o próprio papel chamava papel manteiga, era um papel fininho. E ele pegava a manteiga a granel, um latão de não sei quantos litros, quanto? 20 litros, né? E pegava lá uma espécie de uma pazinha, ia colocando. Quando a balança ficava equilibrada, entendeu? O negócio é que muitas vezes os vendedores, aquela balança do pêndulo, e ele já... Ele falou, não, é pelo respeito, não. Você não ia discutir com o vendedor, porque de repente... peso falso. Tudo isso. Iniquidade. Porque
que ele está dizendo, irmãos, é que o pecado gera desarmonia e desequilíbrio. As coisas não seguem harmoniosas e equilibradas como Deus fez. Gera uma reação em cadeia totalmente desequilibrada. Tá? Aí a solução, como eu falei, não é da aula de hoje, mas está logo em seguida. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Tá? É uma prévia, né? Isso aí já é parte da solução do problema. Por que Jesus veio? E por último, a humanidade, para a gente fechar o nosso fé, 5 minutinhos, a questão da humanidade está intrinsecamente ligada com o próprio pecado, né? O Gênesis 1, 26 fala do homem, como viemos à existência. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Bem? Então aqui vem uma verdade. A palavra de Deus é verdade. Então Deus criou o homem não veio do macaco. Né? Deus criou o homem. Né? O homem, macaco é macaco. E criou macho e fêmea. Bem? Bom, Salmos 14, 3. Salmos. Fala da universalidade do pecado e a corrupção do homem, tá? É uma realidade, infelizmente. Salmos 14. O microfone está por aí? Tá. Quer ler, Carlos? Salmos 14, 3. É um salmo de Davi. Fala da corrupção do homem e que sua redenção provém só de Deus. Isso é a questão do homem. Aqui nós estamos falando de humanidade. E você vê que tem sempre pecado no meio, porque humanidade e pecado estão intrinsecamente ligados. Salmos 14, 3. Diz assim a palavra do Senhor: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Os irmãos lembram no Novo Testamento, em alguma epístola do apóstolo Paulo, onde ele escreve isso aqui? Romanos, capítulo 3, ele pega vários versículos de diversos livros, não é só o Salmo, e ele vai escrever isso aqui. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Romanos 3. Né? E Romanos é o livro que vai falar das doutrinas muito básicas de salvação. Do pecado humano, que o homem não pode se salvar, como que o homem é salvo, né? Como que o homem é justificado, o sangue de Jesus. Ele fala até a expressão bem interessante chamada a fé no sangue. A fé no sangue. Então isso aqui Paulo usa. Vocês depois vão lá no capítulo 3 de Romanos, você vai ver que ele sai... Aí não é uma sequência de um livro. São vários versículos isolados. Lembra de Hebreus, como era interessante, que a gente viu? No primeiro capítulo, como tem citação até de pedaços de versículo, um terço do versículo, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, um trecho do versículo assim. E o escritor Hebreus, olha, isso aqui está falando de Jesus, é para todos os anjos adorarem Jesus. Como é que você sabe? Pelo Espírito Santo. Lembra que foi o sopro de Deus lá do céu que inspirou o escritor para escrever? Imaginal. Sim? Ou não? Uma coisa importante para nós nos atentarmos sobre isso, ele estava falando e ele me fez lembrar disso. Não existe pecadinho e pecadão. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Pecado é pecado. Tanto faz você, sei lá,
fazer alguma coisa simples, mas é contrária à vontade de Deus, te afasta de Deus e gera morte para você, como faz um pecado mais grave. O que muda nisso é a consequência. Então tem pecados que geram consequências menores e outros pecados que geram consequências funestas, terríveis, né? Mas todo pecado nos afasta de Deus e nos gera para nós a morte. Então, às vezes a pessoa diz, mas isso é um pecadinho, Deus não vai se importar com isso. Não, se importa. Aquilo ali está te afastando de Deus. E a Bíblia, não podemos esquecer também o que Salmos diz, né? Que um abismo chama outro abismo. Então, pode começar com uma tônica menor aqui, mas vai chegar um buraco muito grande lá na frente. Amém. Acho que o Carlos também ia falar alguma coisa. Não, você ia falar que é o conceito de pecado venal, né? Pecado que é para a morte, pecado e pecado. E bem dentro do que ele falou, ninguém começa, o cara não acorda um dia vou roubar um banco. Ele começa roubando pequenos delitos, roubar uma borracha, depois ele começa a roubar um celular, depois um carro, depois ele começa a roubar um banco. Um abismo chama outro abismo. Uma decisão errada vai chamar outra decisão errada, outra decisão igual a mentira. A mentira ela sempre começa pequena, ela sempre começa com uma coisa simples, e ela vai ganhando proporção. Eu conheço pessoas que elas mentem tanto que a vida dela se confunde com as mentiras que ela conta. É uma situação já que é para ser tratada por médico. Por quê? Porque ela, de tanto ela mentir, ela criou para si uma realidade paralela. E nessa realidade paralela, ela já foi milionária, ela já fez um monte de coisas que não existe, nunca existiu, só existe na cabeça dela. Mas isso começou com uma pequena mentira, e foi ganhando proporção, ela começou a acreditar naquilo. O que a gente está vendo aqui, né? Estamos perto de concluir, parece que é um tema só, mas não é assim, né? Acho que ele está falando só de pecado. Mas a gente falou do pecado, na qualificação, no tema 2. No 3, nós estamos falando da humanidade. Qual é a diferença? É que o pecado, ele tem aquela definição abstrata. O que eu quero dizer com abstrata? É você transgredir a vontade de Deus. Você não pega nisso. Né? Você não tem um contato. Eu vou pegar o pecado e levar para cá. Né? O que nós chamamos de substantivo abstrato. Não é assim como uma cadeira. Não é cadeira para trás, não. E o que é a humanidade? A humanidade é o agente do pecado. O que é o agente? É o executor. Por isso que o pastor aqui separou. Eu vou falar do que é o pecado e depois eu vou falar sobre o agente do pecado, que é a humanidade. Entendeu? A definição e o agente. A definição, Deus deu antes. Não tinha pecado, mas Deus deu antes. Estava ali, implícito. Foi Eva como agente e Adão e executaram. Só que numa situação muito ruim, porque eles estavam dentro do Éden, eles conversavam com Deus. Usaram de fé. Estavam com Deus todo dia. Agora a gente tem que ter fé. Por isso que Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Foi vocês que quiseram se distanciar. Então, a humanidade fala desse agente que entrou num beco sem saída, mas que tem solução. Tá? Vamos ver Mateus 9:6. Também foi separado aqui um dos versículos. Vamos ver 9:6 e depois a gente deu 9:2, só, tá? Para entender por que foi colocado aqui. 9:6 diz assim, é o Senhor Jesus operando. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Tá? Então, Jesus ele veio com autoridade para perdoar pecados. Isso foi necessário, veja bem, primeiramente esse homem foi perdoado dos pecados. Se você for no versículo 2, o
paralítico foi perdoado, continuou paralítico. Então qual era o mais importante? Ele ser curado ou ele ser perdoado de pecados? Ele ser perdoado de pecados. Porque, irmãos, no céu ele não será paralítico. E você pode ser curado aqui na terra de paralisia e começar a andar, pular e ir para o inferno. Então, no versículo 2, diz assim: Jesus, vendo a fé deles, do grupo que estava trazendo o paralítico, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Qual foi a ênfase de Jesus? Tem o maior problema é o pecado. Aí aquele grupo que estava ali, fariseus, está blasfemando. Por quê? Se eu pego contra Deus, né, se eu pego contra o Carlos, se eu ofendo o Carlos, né? E eu depois vou lá e me arrependo, quem é que vai me perdoar? É o pastor em nome do Carlos? É o próprio Carlos, né? O Carlos vai longe, não, eu te perdoo. Está perdoado, não tem mais nada. Está tudo certo. O que os fariseus estavam dizendo? Esse homem pecou contra Deus. Quem é esse tal de Jesus que está perdoando? Ele não é Deus? A gente não tinha entendido ainda que Jesus era Deus. Esse era o problema. Dizer, está blasfemando. Porque esse paraplégico, ele pecou contra Deus. Só quem pode perdoar o pecado é Deus. E quem sabe se o sumo sacerdote for bonzinho, intermediação humana. Aí vem Jesus e diz: estou perdoado. Não passa nem o tempo. Assim agora, não vai dar nenhum. Aí eles começaram a complicar. Bom, além de perdoar, vou curar a doença dele. Mas qual é a ênfase? A humanidade. Olha como a humanidade é. Olha o que o pecado faz, a humanidade. E por fim, irmãos, 2 Pedro, para a gente lá, 2,24. 2 Pedro 2, é 2 Pedro, não, 1 Pedro, perdão, irmãos. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Vai bater exatamente com o que o pastor e o Carlos acabaram de falar. Bem interessante, não tinha nem prestado atenção nisso, porque eu não sabia que eles iriam falar isso. Mas vai bater exatamente com isso. 1 Pedro 2, 24 e a gente encerra. Podemos até ficar de pé para 1 Pedro 2, 24. Diz assim, ó, é o que está, um dos versículos está aqui, tá? Diz assim: levando ele mesmo, ele Jesus, tá? Pedro está falando sobre Jesus aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Então a humanidade tem pecado sobre o madeiro. Agora, para quê? Para quê? Mortos para o pecado. É isso que você tem que entender. É isso que o pastor estava falando. Calma. O pecado foi introduzido no mundo, mas Jesus morreu por nós. E levou. Então a gente tem que se trabalhar assim, com a mente assim: eu estou morto para o pecado. Eu nasci para Cristo agora. Morto para os pecados. Para quê? Para que pudéssemos viver agora em iniquidade, em justiça ou para a justiça? Para a justiça. E pelas suas feridas foram sarados. Então foi o que o pastor, sem saber qual ia citar esse versículo, e o Carlos citaram alguns minutos atrás. Quando Jesus leva sobre si os nossos pecados, é para que a gente aborreça o pecado. E se aborreça, como Davi se aborreceu, se entristeceu, foi no pó, como dizem por aí, ajoelha no milho. Ajoelha no milho. Vai doer? Vai. Você está tudo errado. Você precisa do perdão de Deus. Não é? O que não pode é ser isso que você considera normal. Ah, estou chorando há 3 anos. Chora 6. Chora 7. Tinha um cidadão lá, 38 anos, lá perto do tanque de Bethesda, né? Senhor, ninguém me leva para o tanque. Não tem como chegar. Está resolvido. Chegou a vida. Você não vai precisar de homem nenhum. Nem de tanque nenhum. Chegou a vida. Bem, vamos orar. Então nós vimos Bíblia, pecado e a humanidade como agente do pecado. Praticante do pecado. E que Deus quer que nós não sejamos praticantes. Mortos para os pecados. Vivamos para Cristo. Senhor, aceita este breve período, Senhor, de estudo da Tua Santa Palavra. Glória, guarda e prepara os nossos corações
para a segunda parte do nosso período de adoração ao teu nome. Oramos assim, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.